Paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos falar nesta oportunidade a respeito do homem iracundo. O que isso significa? Você já viu esse nome na Bíblia? Fique comigo até o final desse vídeo, nós estaremos estudando a respeito do homem iracundo. Também nós temos um vídeo no nosso canal que é a mulher rixosa. Olha esse vídeo aqui, logo após, no finalzinho aí desse vídeo, nós estaremos colocando no card final a respeito da mulher rixosa. Vale lembrar que você precisa estar assistindo lá pela página do YouTube. Se você estiver assistindo ainda pelo link, quem sabe você não vai conseguir clicar no próximo vídeo. Então entra lá na plataforma do YouTube, assiste esse vídeo aqui e logo depois também você assiste a mulher rixosa, se você ainda não assistiu. Então roda a vinheta. Provérbios capítulo 15, versículo 18 diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O que quer dizer o homem iracundo? Iracundo quer dizer uma pessoa que manifesta ou é propenso em manifestar a ira, a cólera. É uma pessoa furiosa, que tem um gênio difícil ou se enraivece com facilidade e que expressa uma raiva excessiva. Isto é o homem iracundo, alguém que se ira com facilidade. E a Bíblia, ela veemente, ela condena a raiva, ela condena a ira. E nós podemos citar aqui alguns versículos. Provérbios capítulo 22, versículo 24 e 25. Diz assim: não sejais companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendais as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Aqui nós aprendemos que homens raivosos ou homens que se deixam ser dominados pela ira, a Bíblia chama eles de tolos. A Bíblia ensina aqui nesse versículo que se você quiser ter uma vida boa, pacífica, você precisa evitar esse tipo de pessoas, um tipo de relacionamento com pessoas explosivas, pois eles trazem conflitos sem fim para a sua vida. Não há na Bíblia Sagrada nenhum benefício que a raiva ou que a ira traga para o ser humano. Pelo contrário, existem somente malefícios. Infelizmente, as pessoas estão se deixando dominar pela ira. E a ira, como diz o Provérbios, ela realmente destrói. Então, se nós quisermos ter uma vida abençoada diante da presença de Deus, nós temos que evitar o relacionamento com pessoas explosivas. Uma pessoa que age assim precisa urgentemente entregar o seu coração para Cristo, para que o Espírito Santo comece a trabalhar dentro dele e começar a gerar os frutos do Espírito, que está escrito em Gálatas 5:22. Homens raivosos não conseguem se manter fora de confusão. É aquela pessoa que sempre, volta e meia, está envolvida em uma confusão. Sabe aquelas pessoas que parece que atrai o problema? Parece que atrai as confusões. Por que o sábio Salomão está dizendo que nós não devemos ser companheiro do homem briguento? Porque na sua maioria eles vão tentar ensinar para você esses hábitos raivosos e estes hábitos trarão problema. Geralmente uma pessoa que age assim, ele não vê problema no que ele faz e sempre ele tenta justificar. Dificilmente ele vai reconhecer que ele precisa de ajuda e não de se irar facilmente com as pessoas. Você já ouviu aquele ditado que as más companhias corrompem os bons costumes? E realmente a Bíblia tem um versículo parecido com esse jargão. Por isso nós precisamos evitar. É claro que nós não estamos falando a respeito de evitar pessoas que tenham problemas, mas pessoas que persistem no problema, pessoas que não querem mudar. Essas pessoas, nós não podemos continuar o nosso ciclo de amizade com elas, porque facilmente nós podemos aprender hábitos que não são saudáveis com essas pessoas. E a Bíblia, ela nos dá um segredo de como viver bem, como ter uma vida saudável diante de Deus e diante das pessoas. Olha o que o apóstolo Tiago escreve na sua epístola, no capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Se nós seguirmos esses 3 princípios que Tiago está dizendo aqui, nós teremos uma vida abençoada. Primeiro, todo homem esteja pronto a ouvir. Nós precisamos entender que o ser humano foi criado para se relacionar com as pessoas, mas ele precisa ouvir. Existem pessoas que gostam muito de falar, mas não gostam de ouvir. São essas pessoas que causam confusões, porque sempre em qualquer problema ou situação haverá 2 lados.
Então você não pode querer falar, você precisa parar para ouvir. E o segundo segredo é: todo homem seja tardio para falar. Quando você consegue ouvir uma pessoa e raciocinar o que ela está falando ali, aí você está pronto para falar. Homens que agem com ira, com uma fúria explosiva, geralmente vão se gloriar de suas rápidas intemperanças como sendo um sinal da sua masculinidade, mas na verdade não tem nada a ver. É mais um hábito de uma pessoa mal educada, de uma pessoa que nunca aprendeu a ouvir os outros, de uma pessoa que não respeita ninguém. E como eu disse no início, esses hábitos só nos levam para a decadência cada vez mais. A Bíblia mesmo diz que os tolos ficam com raiva rapidamente, porque eles são escravos das suas próprias paixões. Olha o que diz Provérbios 14:17. O que se indigna à toa fará doidices, mas o homem de maus intentos será odiado. E diante desta palavra, existem alguns conselhos. Primeiro, não case com um homem raivoso, porque ele causará muito mais dores do que você possa imaginar. Não venda e nem compre qualquer coisa do homem raivoso. Se você puder, evita-o, porque fazendo assim você vai evitar uma grande dor de cabeça. Não aceite convite para almoçar na casa de um homem raivoso, porque certamente isso não vai acabar bem. Olha como esse assunto é tão importante, que o próprio Jesus, ele ensinou que a ira sem causa é como um assassinato diante de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, olha o que Jesus disse: ouviste o que foi dito pelos antigos, não matarás? Mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. O que é a palavra encolerizar? É a palavra ter raiva. É uma raiva explosiva ou uma raiva excessiva, é o mesmo significado da palavra. Então na lei dizia: não matará, porque aquele que matar será réu do juízo. Aí Jesus está dizendo: eu digo que qualquer que sentir raiva excessiva, que qualquer que sentir ódio pelo seu irmão, esse já será réu do fogo do inferno, ou réu do juízo. Para você ver como Jesus trata a questão do ódio excessivo. Então a Bíblia realmente condena a questão da raiva, ser dominado pela raiva. E é possível se irar e não pecar? É claro que é. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículo 26, olha o que ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está dizendo que nós, os seres humanos, podemos se irar, mas nós não podemos pecar. E a ira não pode nos dominar. Quando alguém é dominado pela ira, parece que ele faz coisas fora de si. É uma pessoa descontrolada. Quando nós nascemos de novo, agora nós não agimos segundo os impulsos das nossas paixões. Nós não agimos agora segundo a vontade da nossa carne. Se nós lermos Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo vai fazer o contraste entre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E nos frutos da carne existe ali a palavra ira. E a palavra ira ali está dizendo ser dominado pelo sentimento ruim, ser dominado por uma raiva explosiva. Então a Bíblia condena de fato a raiva explosiva. E Paulo está dizendo que o homem natural pode sim sentir raiva, só que ele precisa se controlar para que ele não venha pecar. Você lembra que Moisés se irou, Moisés quebrou as tábuas da lei porque ele ficou irado ao ver o povo adorando aquela imagem. Jesus se irou dentro do templo, quando cambistas estavam trocando dinheiros, moedas da época e também vendendo dentro do templo. Ele se irou e ali ele vai jogar as mesas para cima, ele vai bater com chicote naqueles homens que estão ali. Porém, é o que nós estamos dizendo, a ira do cristão precisa ser controlada. Nossa ira tem que ser contra o pecado, nossa ira tem que ser contra as coisas que não agradam a Deus, mas nós precisamos ser controlados, moderados. Provérbios capítulo 19, versículo 19 diz: o homem de grande ira deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de torná-lo a fazer. Então, quando você se torna companheiro de um homem briguento, de um homem que tem grande ira, e você vai tentar ajudar aquela pessoa em qualquer outra questão, ou livrá-lo de qualquer outra questão, amanhã depois você vai ter que tornar a fazer. Porque para ele isso é um hábito, para ele estourar, para ele falar mal com as pessoas, isso para ele é um hábito. Então não tem como você ajudar alguém que não reconhece os seus erros. Em Provérbios capítulo 25, versículo 28 diz: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode controlar ou conter o seu espírito. Então a vida de uma pessoa que realmente se ira com facilidade é como uma cidade destruída, uma cidade que não tem muro.
as cidades antigas, todas elas eram muradas, para evitar de que qualquer pessoa entrasse e saísse, principalmente fora dos horários, né? E também para evitar os salteadores, os ladrões, para evitar também as guerras, para que quando as cidades entrassem em guerra, eles tinham tempo para se preparar, porque eles tinham um muro que guardava a cidade. Mas a Bíblia está referindo ao homem iracundo, o homem que sente raiva ou fúria explosiva, como uma cidade destruída. E além de ser destruída, ela também não tem muros. Provérbios 29 e 22 diz assim: o homem irascível levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Uma pessoa que age com ira sempre acaba piorando a situação. Uma pessoa que age com ira dificilmente vai parar, como o Tiago diz, ouvir e depois falar. Não, ele vai falar e dificilmente ele vai querer ouvir, porque ele se deixa ser dominado por aquele sentimento ruim. E vale lembrar que toda pessoa, o ser humano, está propenso mais ao mal do que ao bem. Porém, Jesus fala sobre o novo nascimento. Quando nascemos de novo, não somos dominados pela nossa velha natureza, não. Paulo diz: despojai o velho homem, mas revistai do novo homem. O novo homem aqui é o novo nascimento que Paulo diz: agora aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E se existe um conselho para o homem iracundo, entregue a sua vida a Jesus. Deixa Ele dominar o teu ser. Deixa Ele, através do Espírito Santo, gerar em você frutos. E esses frutos são frutos dignos de arrependimento. São os frutos do Espírito. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos começar a aprender com o apóstolo Tiago. Todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas aí. Que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.